Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo! Para quem não me conhece, meu nome é Helena e seja bem-vindo ao canal. Tudo bem com você, meus amores? No vídeo de hoje, ele ou ela sumiu do nada, virou as costas. Vai se arrepender? Vai voltar? Qual a intenção dessa pessoa? A gente vai trabalhar com o tarô dos magos, complementando com o tarô cigano, junto com o tarô da dona Rosa Caveira. A gente vai misturar um pouquinho aqui, pedindo aqui para a espiritualidade, o que é que aconteceu, por que essa pessoa tomou essa atitude, porque ela não fala, não falou, não deu uma explicação. Se ela se arrepende, se ela volta, a gente vai buscar o entendimento aqui para vocês. E vamos, enquanto isso, fazer vocês firmar o pensamento. Montinho de número 1, a pedra verde. O monte de número 2, a pedra roxa. E o montinho de número 3, a pedra azul. Se identifique com a sua pedra, para que a gente tenha aqui a intenção de buscar o entendimento para vocês. O que vai acontecer, o que está no pensamento dessa pessoa, porque ela tomou essa atitude tão drástica, muitas vezes, e covarde, de sumir, de não dar aqui uma satisfação para vocês. E se ela se arrepende, se ela volta, nós vamos buscar esse entendimento aqui, tá bom? Traga a pessoa no teu pensamento, firme bem ela, para que a espiritualidade dê o melhor entendimento do que está acontecendo. Para você que está entrando agora, conhecendo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Se curtir, se gostar, venha conhecer o canal, venha conhecer nosso trabalho, ficarei muito feliz. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos lá, gente? Firme bem o pensamento. Pedra de número 1, a pedra verde. Montinho de número 2, a pedra roxa. Monte de número 3, a pedra azul. Se identifique aí, traga a pessoa firme no pensamento para a gente começar. Se precisar, pause o filme, para que a gente tenha entendimento aqui e fale o máximo possível do que está acontecendo. E vamos começar com a pedra verde. Firme bem a pessoa no pensamento. Vamos pedir para a corrente, para a espiritualidade, trazer aí uma resposta para vocês. Ele ou ela sumiu do nada, virou as costas. Vai se arrepender? Vai voltar? Firmar bem a cabeça. Aqui a gente percebe que teve interferência de alguém, né, gente? Seja de uma ex-esposa, um ex-marido, seja familiar, seja amizades, mas a gente vê que alguém interferiu. Então, as decisões dessa pessoa foi através de manipulação. Manipular a mente dela, manipular muitas vezes aqui a cabeça, a gente vê que teve interferência, ela foi pela cabeça dos outros. Então, aqui tem um agravante, ó, que ela corta, ela vira a cabeça. Ela faz as ações aqui, às vezes sem pensar, ó, precipitadamente, mas por intermédio de alguém. Seja muitas vezes aquilo que eu falo, um palpite, uma fofoca, seja muitas vezes porque alguém volta aqui tentando mudar o pensamento dessa pessoa e ela, por impulso, ela não corta de vez, ó. Por impulso, ela muitas vezes foge do assunto ou ela me larga, né? Tentando, muitas vezes, entender o que está acontecendo aqui. Então, muitas vezes ela volta para um familiar, muitas vezes ela volta para trás, muitas vezes ela dá entendimento aqui para os amigos e se perde um pouco no relacionamento com vocês. Então, a gente vê interferência, a gente vê uma atitude precipitada, ela não parou para pensar. A gente percebe que vai ter, ó, um arrependimento muito grande. O tarô dos magos, inclusive, confirma o tarô cigano. Ela já se arrepende rapidamente. Ela entende aqui que muitas vezes ela meteu o pé pelas mãos. Ela acabou largando uma situação, talvez para ajudar alguém, ou como a gente tenta falar, né? Vai pela cabeça dos outros em cima de uma ilusão. Depois que ela para aqui para pensar, depois que a gente entende aqui que ela se arrepende, né? No primeiro momento ela usa uma frieza, no primeiro momento ela comete o erro aqui e depois que ela para aqui para pensar. Então, roubaram o meu sossego,
roubar muitas vezes aqui a minha alegria, roubar então depois que ela pensa nas atitudes que ela cometeu. Então, acaba se arrependendo bastante, ó, bastante. Mas por intermédio, ó, de outrem. Esse monte aqui, ele confirma completamente, um tarô confirma com o outro, completamente aqui, que a pessoa, ela foi. Gente, isso daqui é uma infantilidade, eu não tô falando coitadinho ou coitadinha, né? Tem um dó dela, tem um dó dele, não. Aqui a gente vê que a pessoa cometeu uma infantilidade. Ela pega, às vezes, um relacionamento legal, ela pega uma situação bacana e, por infantilidade, ela joga no lixo. Ela não pensa, ela não para pensar. Ela vai lá, mete o pé pelas mãos, se arrepende bastante. Ela entende que muitas vezes aqui ela acabou se atrapalhando e muitas vezes aqui não sabe nem como consertar. Ela não sabe, ela não tem uma explicação para te dar, porque às vezes ela cometeu isso. Então tem mentiras, tem opinião, tem intromissão, e a pessoa embarca na ideia do terceiro e vai, muitas vezes, aqui se atropelando, vai arruinando a própria vida dela. Então tem tristeza, arrependimento, desassossego, a gente vê aqui ela preocupada, a gente percebe que ela tá um pouco agoniada, a gente entende que ela ainda procura notícias suas, ou futuca na tua vida, né? Então, fica procurando aqui no Instagram, Facebook, como que você tá, o que que você anda fazendo, o que que você anda pensando. Mas uma porque ela entende que ela aqui se afobou, uma porque ela entende que muitas vezes ela jogou a felicidade fora. Outra que ela entende que era com você que ela se sentia feliz. Então aqui ela passa a se agoniar. Ó, saiu a caveira, né? A caveira é uma resposta que sim. Então 2 vezes está respondendo sim. A pessoa se arrepende muito, ela quer voltar, ela quer tentar uma forma de se aproximar de você, ela vai se aproximar. Ela não sabe explicar o porquê que ela fez isso, porque por mais que ela tente explicar, ela vai dar sempre uma resposta que aqui ela foi pela cabeça dos outros, não tem uma resposta coerente. Sentimento ela tem, arrependimento ela tem, ela percebe que ela cometeu um erro, ela percebe que muitas vezes aqui foi infantil, ela não sabe explicar para você, mas ela vai acabar aparecendo, isso daqui não está totalmente cortado. Ela vai falar para você que andou sofrendo, ela vai falar para você pedir desculpa ou perdão, ela vai tentar falar para você que ela andou passando aqui por alguns aborrecimentos, dificuldade, a forma que ela vai tentar explicar. Andei passando por algumas dificuldades, por alguns aborrecimentos, me afastei para pensar. Ela não vai querer colocar para você aqui, muitas vezes, que ela foi pela cabeça dos outros. Uma porque ela tem vergonha, outra porque ela já está arrependida. Então, com jeitinho, ela vai tentar se aproximar, ela vai tentar te procurar, ela vai tentar te pedir desculpa e fazer, muitas vezes, você entender que ela também não estava bem. Que ela passou aqui, exemplo, por um surto, por uma tristeza, e ela tentou se afastar para repensar na vida. É mais ou menos isso que ela vai deixar um pouco claro para você. Então ela pede desculpa, ela vai tentar se aproximar aqui de novo. Mas aqui teve uma infantilidade, gente, né? Muito grande, que a gente percebe que a pessoa abusou, né? Abusou da confiança, abusar da boa vontade aqui de vocês. Ela reconhece isso, ela reconhece que muitas vezes ela foi fria nas atitudes dela, que ela magoou, ela deixou você magoado, magoada, deixou você bravo, que ela muitas vezes foi covarde aqui, mas ela vai tentar se aproximar falando para você que ela não estava bem. Essa é a atitude que ela vai tentar tomar. E de uma certa forma, tentar se acertar aqui novamente com você. Uma porque você é importante para ela, outra porque ela tem sentimento, outra porque ela percebe que essa atitude aqui não fez bem a ela. Não fez. A que mais perdeu aqui foi ela. E de uma certa forma ela procurando, tentando resgatar essa relação novamente com você. Mas aqui é infantilidade. Aqui eu, Helena, entendo ela ter se atrapalhado aqui por influência de outro, né? Então, alguém influenciou, alguém fez a cabeça da pessoa, a pessoa momentaneamente aqui,
ela se atrapalha, né? E atrapalha achando muitas vezes aqui que tá certo. Passa os dias, passa o momento, ela percebe aqui que ela cometeu um erro grave que acabou prejudicando ela mesma, tá? E para quem escolheu a pedra roxa, vamos lá? Segundo montinho, a pedra roxa. Do nada a pessoa sumiu, virou as costas. Vai se arrepender? Então, vamos trazer a pedrinha roxa aqui. Segundo montinho, pedrinha roxa. Vamos lá? Vamos embaralhar. Firma bem a pessoa no pensamento. O que ela vai? Qual a intenção? Ela vai voltar? Ela se arrepende? O que passa na cabeça dela? E vamos puxar no aleatório. Aqui é ponto de vista, gente. Essa pessoa aqui, ela não tá pronta. Ponto de vista é isso. A pessoa não sabe direito, às vezes, o que quer, né? Nem ela sabe o que ela quer. Quem dirá, muitas vezes aqui, firmar alguma coisa, ou que a gente fala, né? Dá um entendimento aqui de responsabilidade com vocês. Então, a gente percebe que é uma pessoa que, às vezes, pensa um pouco nela, tem um certo egoísmo. A gente fala que ela é muito ainda de divertimento, né? Uma pessoa que a gente entende aqui que quando a gente traz a responsabilidade de um relacionamento, ela não consegue abraçar isso. Então, ela não tá pronta pro amor. Amor. Eu posso estar casado com ela, eu posso estar namorando, conhecendo essa pessoa. Ela não sabe cuidar da relação. Somente isso. Vamos lá. Ó, caiu a transfiguração, né? Que é o diabo. Então, as tentações, aquilo que a gente fala, essa pessoa ainda tá no divertimento, né? Então, os amigos, o que é bacana para ela, a gente falaria aqui os divertimentos dela. Ela não é uma pessoa que eu, Helena, entendo muito colaborativa em dividir as coisas, né? Ela faz a parte dela, ponto e acabou. Então, ela tem aqui um certo desassossego, né? A gente fala que ela tem um limite para amar, um limite para namorar aqui. O alquimista, né? Então, o que a gente entende? É uma pessoa que gosta de Millie, ela gosta, ela tem sentimento, ela tem um tipo de amor, ela tem um encantamento, você é importante para ela. Você tem toda a parte da sedução, toda a parte que a gente fala aqui do tesão. Você tem toda a parte que a gente fala aqui do carinho, uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa bacana, uma pessoa que sempre quer o bem da gente ou sempre fez o melhor para a relação. Isso daqui, essa pessoa entende tudo, mas ao mesmo tempo ela não consegue dar valor, ela se distrai com facilidade. Então, se distrair muitas vezes com coisas que ela gosta de futebol, se ela gosta dos amigos, se ela gosta muitas vezes aqui de uma praia. Tem coisas que têm importância para ela maior do que o amor. Maior do que o amor, ó. Cara e coroa, né? Então, o que a gente entende? A pessoa, ela usa um ponto de vista, é a prisão. Ela usa um ponto de vista sempre vendo o que é melhor para ela. Então, quando ela vira as costas ou que ela some, é porque ela acha dentro da cabeça dela, gente. Não estamos colocando que 100%, mas a maioria aqui dentro da cabeça dela, ela acha um certo abuso, ela acha que o relacionamento tá ficando um pouco abusivo. Ela se sente pressionada, ela não tá pronta para algumas decisões. Ela não tá pronta para responsabilidade, ela não gosta muito de regras, ela não gosta de coleira, ela faz o que ela quer, no dia que ela quer, no horário que ela quer. Se eu começo muitas vezes a colocar regras, ou se eu começo a colocar muitas vezes ordem nisso daqui, ó, ela não consegue, ela começa a achar que o relacionamento tá cansativo, ou que no entendimento dela aqui, o relacionamento começa a ser uma cruz, né? É chato, é abusivo, cansativo, já não tô vendo tanta graça, a pessoa que só me critica, a pessoa tá exigindo de mim uma coisa que eu não tô entendendo. Ela começa a trazer toda uma chatice, uma rabugice dentro dessa relação. E quando ela menos percebe, ela foge. Então, alguma coisa que eu falo com ela, algum conselho que eu dou, alguma
direção a alguma regra que eu coloco, que ela se sente muito pressionada, que ela foge da relação, então ela se esconde. Não é que ela termina, ela se esconde. Ela é como se ela fizesse brincadeira, né? É uma teimosia, é uma disputa. Ela começa a disputar comigo poder aqui. Então eu me afasto, eu fico bravinho, eu viro as costas, eu vou lá, bloqueio. Eu quero que você entenda que não é do teu jeito, não é do teu momento. Então vira um pouco brincadeira de criança aqui. Mas muito porque ela coloca esse fardo, né? Ela coloca que o relacionamento começa a ser chato. Não é amor, gente. Amor, ela tem. Ela tem uma sedução, ela tem um encantamento. Ela não consegue equilibrar a relação. Ela não sabe cuidar do relacionamento. Para ela que tudo é brincadeira, para ela tá tudo legal, para ela é tudo gostoso do jeito dela. É dela. Se a gente começa a colocar regras ou as coisas em ordem aqui, ela se cansa com facilidade e ela foge da gente, ó. Por um período ela se afasta, por um período ela se distancia, por um período ela me bloqueia. Aqui, a coroa, a cara e coroa, ela tá falando muito claramente pra gente, né? Presta bastante atenção, essa pessoa tem uma dificuldade. Ela não tá pronta para cuidar desse relacionamento. Ela tem uma infantilidade, ela cria uma disputa, ela tem aqui uma teimosia, ela vira criança. Ela vira criança. Ela começa aqui a disputar poder com você. Se eu tiver jogo de cintura, gente, eu sei lidar muito bem com essa pessoa. Eu acho o caminho aqui e sei lidar com essa infantilidade dela. Se eu não tiver jogo de cintura, eu entro dentro dessa brincadeira, eu entro dentro dessa teimosia que esse candidato, essa candidata tem. Então vira aquele relacionamento ioiô. Ela se afasta, ela vai embora, ela teima, passa o tempo, ela volta, não tá bom de novo, ela se afasta, passa o tempo, ela não amadurece. Amadurecer, ela não consegue mudar, dar sentido, cuidar do amor, cuidar do relacionamento de vocês. Então, ela tem uma dificuldade muito grande. Promessas que não se cumprem, atitudes que nunca mudam, ideias que nunca se findam, é sempre isso. Infantil, sempre imaginativo, sempre muito criativo e vira muitas vezes aqui como se fosse fantasia, né? Parece que a gente está dentro de um parque de fantasia aqui. A pessoa não dá o entendimento que ela não está levando isso a sério. E não é que ela não leva a sério, ela não sabe administrar isso daqui. Administrar. Então, muitas vezes se distrai com coisa boba, se distrai com amigo, se distrai com os divertimentos, é mais importante, o trabalho é mais importante, meus amigos é mais importante, o meu videogame é mais importante, meu produto de beleza é mais importante. Tem uma coisa boba que você tem que entender que ela não tá pronta. Ó, se eu quero uma pessoa muito coerente, muito certinha, ela não tá pronta. Então, ou eu vou entender isso, ou eu tenho dificuldade muito grande nessa relação. Fica aquele relacionamento ioiô. Tem sentimento, mas as pessoas não falam a mesma língua. Tem amor, mas não falam a mesma língua. O casal não consegue se acertar. Então é aquele fique larga, fique larga, fique larga, né? Que a gente fala que não acha um caminho. Começa a muitas vezes aqui trazer uma canseira dentro dessa relação. Então qual conselho que a cigana dá? Perceba bem a personalidade dessa pessoa, gente. Ela tem uma dificuldade muito grande. Ela não está pronta para o amor, é somente isso. Ou ela não está pronta para aquilo que você ainda quer, aquilo que você espera dela. Ela teria que amadurecer um pouco mais. Se eu tiver jogo de cintura, eu consigo lidar melhor com ela. Caso contrário, aqui é uma pessoa que a gente entende que tem uma infantilidade muito grande. E ela, quando ela volta, ela não explica pra gente por que ela fez isso. Porque ela também não sabe. Ela não sabe dar uma explicação. Ela não consegue entender por que vocês não conseguem se acertar. Ela acha que um dia vocês se acertam. Um dia a gente vai conseguir ser feliz. E ela fica tentando, ela fica batendo a cabeça aqui. Então, é uma pessoa que se arrepende, Lê? Ai, gente, ela vai se arrepender do quê? Ela não sabe, tadinha. Né? Ela não sabe cuidar disso. Ela acha que a gente está sendo general, que a gente está sendo abusivo. Ela vê o relacionamento em cima de uma pressão.
Ela não consegue entender que ela tá errada ou que ela tá imatura. Então, aqui tá faltando um pouco mais, talvez, de confiança nela mesma. Ela tem o sentimento, ela tem o amor, mas ela tem um desassossego ainda que a gente fala para se assentar na relação. É como se ela quisesse disputar comigo. Disputa. Ela quer que eu obedeça a ela não quer obedecer regras. Então fica essa coisa mal conversada ou mal resolvida aqui entre vocês. Mas ela não consegue se arrepender, uma porque ela não entende, porque ela não consegue se acertar com você aqui. Então fica essa disputinha de criança, tá? Aqui ela volta, mas ela volta sempre nesse mesmo sentido. Ela volta tentando se acertar com você, coisa que ela não consegue, porque ela não consegue e está pronta ainda para o amor. Então ela fica se debatendo sozinha. E para quem escolheu a pedra azul, montinho de número 3, vamos mudar? Vamos lá. Vamos trazer a pessoa no pensamento. Vamos pedir para a corrente cigana nos orientar. Ele ou ela sumiu do nada, virou as costas. Vai se arrepender? Vai voltar? Então a gente vai trazer o entendimento e puxar aqui no aleatório. Ó, aqui teve dedo de magia, gente. Então, algumas pessoas interferiram magisticamente ou com fofoca e mentira. Então, a gente vê que teve dedo de alguém também influenciando, muitas vezes, esse afastamento. Ó, segredos que não foram revelados. Isso daqui é bacana de vocês entenderem. Por que ele é bacana? Porque nem sempre é só egoísmo da pessoa, né? A gente entende aqui que alguém meteu o dedão, ou a gente entende que alguém muitas vezes manipulou para o casal, muitas vezes se desajustar, a gente entende que teve influência. Então, ou teve fofoqueiro, ou intromissão, ou família, né? Então, aqui tem uma dificuldade além da infantilidade da pessoa, além da infantilidade. Ó, a justiça sendo colocada, né? Então, a parte espiritual de olho. A parte espiritual olhando tudo, a parte espiritual está atenta a tudo isso. Por isso que a gente fala que teve dedo de magia. O cavaleiro de espadas. O cavaleiro de espadas, ele tem um ponto de vista, né? Cuidados, ponto de vista. Uma pessoa que ela coloca um cuidado, ela quer entender, ela tem uma forma de pensamento, mas de uma certa forma aquele lado, aquele ponto de vista não está trazendo felicidade. Então, é uma pessoa que começa a pensar, observar o que é que aconteceu, por que muitas vezes ela agiu assim. Então, a gente vê que a pessoa começa a procurar também o porquê ela tomou essa atitude, que às vezes nem ela sabe direito, né? Então, dedo de magia é isso. A gente muitas vezes interfere no casal, a gente muitas vezes bagunça a vida do casal, mas tem sentimento e a gente percebe que a pessoa que foi embora ou virou as costas, ela fica angustiada, ela quer entender o porquê aconteceu isso. E vamos continuar puxando aqui para vocês terem entendimento. Amadurecimento, né? O místico, a lua, é muito isso, né? Buscar um crescimento, buscar um amadurecimento, colocar o pé novamente no chão. O reinado, a vitória, olha que bonito, gente. E a coruja buscando um entendimento melhor. Então, a carta da Dona Rosa Caveira está confirmando o tarô dos magos, né? É uma pessoa... Então, o que a gente entende? A pessoa virou as costas, se afastou, né? Vai se arrepender? Ela não entende, gente. Ela não entende porque aconteceu isso. A maioria das pessoas que escolheu o deck de número 3 teve o dedo da magia, ó. Modificar, colocar, tem segredos aqui, modificar muitas vezes o pensamento da pessoa ou colocar ela numa situação que cria uma certa angústia, uma certa dúvida. Ela começa a cometer ações que nem ela mesma entende, ela não está entendendo. Ela não entende por que ela fez isso, ela não está feliz, ela não consegue ter uma linha de raciocínio. Mas o bacana é que essas pessoas vão procurar. Elas vão procurar dentro dela, elas vão procurar uma resposta, elas vão ficar atenta a algumas situações aqui, como se elas quisessem compreender o porquê isso aconteceu. Elas não conseguem entender nem porque elas fizeram isso, nem elas. Então tem um arrependimento aqui
Tem arrependimento, tem angústia, tem tristeza, tem tudo. Arrependimento, angústia, tristeza, tem um mistério, né? A gente vê, ó, mistério, segredos, mistério. Tem uma conversa que não encaixa, pensamentos que não encaixam. Então a gente entende que para quem escolheu esse deck, seu candidato, sua candidata aqui, ela tá agoniada, ela virou as costas assim de repente, mas não entende por quê. Ela tem uma angústia dentro dela, ela sente tua falta, ela tá chorona, ela tá nervosa, ela tá tristonha, ela sonha, ela tem uns sonhos agitados, uma noite agitada. Ela entende que tem algo errado dentro dessa atitude dela. Ela sente tua falta, ela tá triste, ela não tem forças muitas vezes para compreender, mas são pessoas que vão começar a querer buscar um entendimento. São pessoas que vão ficar em alerta. A espiritualidade também ajudando. É como se elas se auto-perguntasse ou clamasse para Deus o que é que está acontecendo, me dá uma direção, me ajude. A gente vê muito esse tipo de pedido, me dá uma direção, me ajude, o que é que está acontecendo comigo? É como se a pessoa pedisse uma resposta aqui, e a espiritualidade ajudando a reverter isso. Então, tem uma vitória aqui muito bacana, junto com o reinado, em cima daquelas pessoas que prejudicaram ou que manipularam isso, disso daqui ser resolvido, e a pessoa voltando para o amor. Então, o que a gente entende? Que essas pessoas aqui, a maioria foi afastada por maldade. Ela tem essa tristeza, ela tem o arrependimento, mas ela não entende por quê, ela não entende, ela só não tem força. Ela se questionando, ela pedindo ajuda. Ajuda para Deus aqui, gente, ajuda, orando, se argumentando, ela observando algumas coisas que ela não entende, segredos que ela não entende, por que foi, por que aconteceu, da onde pode ter por que ela agiu assim, da onde pode ter vindo essa tristeza tão grande, esse enfraquecimento, e ela lutando contra isso, a vitória vindo aqui a favor de vocês, e ela voltando. Então a gente entende que luas, né, essa carta da luas, que é o mistério, que é a sedução, que é muitas vezes também o lado que a gente fala da espiritualidade, mas a lua também é o tempo. A gente fala que em pouco tempo, em poucas luas, essa pessoa conseguindo se curar, essa pessoa conseguindo entender, essa pessoa lutando, tendo a vitória em cima disso e voltando para o amor. Ela voltando. Gente, isso daqui é muito coisinha de ex. Ex, né? Então, para vocês que têm candidato aqui, a gente vê muito interferência de ex, né? Ex-namorada, ex-namorado, então a gente vê uma interferência muito grande na linha que a gente fala de atrapalhar, é como se essas pessoas quisessem bagunçar um pouco a cabeça delas, né? Então deixar elas um pouco perdidas, um pouco zumbi, elas ficam vagando pela rua sem entender direito porque que ela tá se sentindo tão triste, tá se sentindo tão perdida, tão desanimada aqui. Mas ao mesmo tempo a gente percebe a vitória vindo, elas conseguindo reagir, elas conseguindo lutar e voltando essa história ao normal. Então, tem muitas pessoas aqui, a gente fala que 80%, 85% das pessoas vão voltar, inclusive, rapidamente. O amor aqui vencendo, o amor dando uma equilibrada, a vitória, a justiça, inclusive espiritual, equilibrando isso, cortando todo o mal, toda essa atrapalhação. E tem algumas pessoas que foi trabalhado por fofoca, ó, intromissão que seja de família, que seja de amigo, interferindo. Mas essa pessoa, a partir que ouviu, ela não se sentiu feliz. De qualquer forma, ela partiu para uma opinião, ela até aceitou a opinião, mas ela não se sente feliz. E ela entendendo que ela precisa, ela não ganhou nada com isso, que ela foi por uma opinião que ela não está se sentindo bem. Não é isso que ela quer. E ela observando se esse amigo, se essa amiga, se esse parente, quando deu opinião, realmente foi sincera, porque não é isso que ela sente. E ela lutando pelo sentimento. Então a gente vê que todos que escolheram esse deck aqui vão voltar com vitória. Voltar, gente. O reinado junto com a coruja, eles estão falando, vencer, pessoa procurar ajuda, observar, ela acertar as coisas aqui, ela lutando
pela sua vitória, ela lutando pelo amor, ela voltando por aquilo que ela quer. E todos que escolheram esse deck, a gente vê que eles voltam em cima de pouco tempo. Então, o amor aqui, às vezes falando um pouco mais alto e sendo muito claro. Então, máscaras que a gente fala caindo ou segredo sendo revelado. E a pessoa abrindo o coração, ela chegando, ela voltando, ela falando para você que é com você que ela se sente bem, que ela não entende porque aconteceu isso, que ela não entende, mas que é você que ela ama, é com você que ela quer ficar. Então, trazendo novamente esse relacionamento, trazendo muitas vezes aqui a conversa no ponto que estava. Então, a pessoa sendo mais dedicada, a pessoa sendo carinhosa, e ela voltando com força, ela voltando para lutar por esse amor, ela voltando de uma certa forma estruturada. A gente fala para vocês conseguirem agora se acertar e ser feliz, tá bom? Bom, por hoje é só o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Gente, coloca lá embaixo qual deck que você escolheu, adoro saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Você vê dessa forma? Você acha que algum amiguinho, algum familiar atrapalha aqui? Você acha que ele é imaturo, ela é imatura? Coloca lá para mim saber. Adoro saber a opinião de vocês, adoro quando vocês conversam comigo. Abrem também um pouco o coração para a gente identificar, né? Que muitas vezes aqui, que tipo de emoção você também tá, que tipo, muitas vezes, de sentimento que você tem, como você vê esses assuntos aqui. Eu adoro saber. Um beijo, até o próximo vídeo. Até. Se curtiu, gente, não esquece de dar um like, tá bom? E compartilhar que eu agradeço também. Um beijo enorme, até.